olha, hoje, no Dia Internacional de Combate às Drogas, nós vamos bater um papo aqui sobre esse mal social que está presente aí no mundo todo. Existem cerca de 5% de usuários de drogas e os motivos aí podem afetar as pessoas. São vários, né? São vários os motivos que levam as pessoas ao vício. E quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o psicólogo e também especialista em dependência química, Protásio Cardoso Júnior. Boa tarde, Protásio. Boa tarde. Tudo bem com você? Tudo. Protásio, então aí, né? Estamos falando de droga hoje, o dia para combater esse mal social, como eu acabei de falar. Se fosse para a gente citar o começo, como é que as pessoas chegam nesse mundo das drogas? Eu acho que o primeiro contato com a substância se dá na questão social mesmo, assim, a entrada que geralmente é com o álcool. Então a pessoa fica, ela aprende, né, essa questão social, que a pessoa entra em contato com o álcool muito cedo, ali ela vai ter alguma tendência para usar outras substâncias. E assim, geralmente a porta de entrada é o álcool ou a maconha. E a gente hoje fala muito a questão do crack, né, da dependência muito forte, mas eu vejo assim que a maioria das pessoas que vão usar o crack já usaram álcool, maconha ou cocaína, então assim, é um histórico de uso que faz com que a pessoa chegue no crack também, né? É muito difícil a gente dizer, então, que a pessoa, por exemplo, já começa no crack. Ela já tem algum histórico de alguma droga um pouco mais leve, digamos assim, né? Estudos em relação ao crack, hoje ainda é muito precoce, porque nos últimos 10 anos as pesquisas que foram feitas e o tratamento com a questão do crack, assim, é tudo muito novo, então tem muita coisa nova para se aprender ainda. Então, o que a gente sabe é que as pessoas geralmente têm um histórico de uso, né? E é muito difícil a pessoa que vai procurar ajuda que experimentou o crack e se tornou um dependente, né? É mais difícil, assim, né? É mais difícil. Mas para a pessoa que inicia nesse mundo das drogas, Protásio, o que a gente pode dizer? Tem alguma relação familiar, talvez? É o ambiente da família, às vezes os amigos? O que faz ela acabar tomando a decisão de entrar nesse mundo mesmo? Eu acho que a questão do uso da droga, se eu pudesse falar numa frase só, seria a inabilidade para lidar com situações. Então, assim, a pessoa aprende que usando alguma substância, ela consegue lidar com situações que ela tem mais dificuldade. Então, assim, algumas pessoas têm uma tendência a usar a substância. E aí elas começam a experimentar, então, qualquer substância de dependência, são drogas que podem tornar a pessoa dependente, ela vai experimentar e vai gostar. E aí vai começar a desenvolver a dependência. Só algumas pessoas têm uma certa tendência para o uso já. Uma predisposição, assim, né? E o que a droga causa nas pessoas que faz elas gostarem tanto? É porque mais e mais. A droga tem ela age na área frontal e principalmente no córtex, onde a pessoa sente muito a memória de prazer. Então a pessoa começa a usar a substância e ela começa a ter uma relação afetiva com a substância. Então ela começa a gostar. É como se fosse um namoro, um casamento com a substância. Por isso que é tão difícil da pessoa abandonar o uso da substância, né? Agora a gente está falando aí no dia de combate às drogas, né, Protásio? A gente tem que combater porque é um problema de saúde pública, né? É visto como um problema de saúde pública. Como combater? Como tentar parar? Porque a gente vê muitas internações aí, né, que as pessoas as famílias levam para os internamentos e tudo, e às vezes isso não resolve. Né? Não são todos os casos que o internamento resolve. Quais seriam outras saídas assim, para esse mundo? Eu gostaria de falar assim, para as famílias que a internação deveria ser o último recurso. Né? É procurar ajuda, de conhecer, porque o tratamento da dependência química é o conhecimento, é saber como lidar com a questão. Então as famílias já se mostram impotentes em relação a lidar com o dependente, eles vão procurar ajuda só quando a coisa está muito agravada e aí precisa internar. Porque se procurasse antes orientação, conhecimento em relação, não precisaria fazer essa última tentativa que seria a internação para desintoxicar. Porque chega um ponto que o usuário ele não consegue mais ficar sem a droga, o corpo pede. Então ele precisa desintoxicar. Então em alguns casos, não só o tratamento medicamentoso no ambulatório vai resolver, precisa fazer um tratamento mais intensivo no lugar fechado para ele ficar sem a droga no início. Né? Sim, E também tem toda a questão de emoção mesmo envolvida, né, com a droga. Às vezes não é só químico, é muito... É aí que entra a questão emocional e psicológica que precisa ser trabalhada. Nesse caso aí, não tem clínica, né? Eu acho que tem que vir da pessoa mesmo, né, Sim, Protásio? E assim, quando faz o tratamento que a pessoa fica internada 2, 3, 4, 6 meses, depois o pós-tratamento ou após a internação, é que vai fazer com que a pessoa se mantenha, porque ela vai ter que trabalhar essas emoções que estão ligadas com o uso. E aí precisa de um tratamento psicológico, né,
para que o tratamento, e não só psicológico, social, a reestruturação na família, a questão espiritual também é muito importante. Então, assim, é um conjunto de situações que tem que ser trabalhadas, né? Você estava comentando comigo aqui um pouquinho antes que existe uma diferença entre a dependência e o vício, né? Qual que é essa diferença? É porque, assim, a dependência química, ela é catalogada como uma doença, é uma síndrome, né? E a diferença do vício é que, assim, o vício é um comportamento aprendido que ele pode ser modificado com mais facilidade. Então, por que tanta gente fica internada em comunidade terapêutica, em clínica, 2, 3, 4 meses, e aí sai logo na primeira semana, na segunda semana volta a usar? Porque existe uma memória química ali que tem que ser trabalhada, que é diferente do vício. Então, o vício, muda-se aquele comportamento, mas se não trabalhar aquela questão da memória química, a pessoa volta a usar. Essa é a diferença central entre a dependência e o vício. Então dá pra gente dizer que o vício é mais fácil de ser tratado do que a dependência química. O vício ele não vem a ser uma questão não é uma doença, não é uma síndrome. Então, assim, quando a pessoa ela vai passar pelo vício para se tornar dependente. Mas não necessariamente toda pessoa que é viciada vai se tornar um dependente. Entendi. E você até comentou que as pessoas começam pela maconha, pela bebida alcoólica, para daí chegar nessas drogas mais fortes, como cocaína, heroína e crack, né? Mas não são todas as pessoas que usam maconha que vão necessariamente fumar crack, né, Protásio? Não. É que assim, existe uma discussão muito grande, nunca se chega a um senso comum em relação à questão do usuário, porque assim, é a pessoa que tem a tendência, está nela a tendência. Então, assim, algumas pessoas vão experimentar a substância e não vão se tornar dependentes, não vão gostar do efeito. Não vai fazer um efeito legal para ele. Então, vai ser prazeroso? Isso, principalmente na maconha. A maconha, o usuário, a gente chama de uma bad, que foi uma má viagem. Então, assim, um adolescente que usa maconha e não tem uma boa viagem, ele não vai continuar usando. Ele não vai sentir aquela necessidade de continuar, porque não vai ser um barato legal. Então, algumas pessoas vão se tornar dependentes e outras não. Essa é a diferença. Muitos usam, às vezes, mesmo sem ter esse prazer por fazer parte de um grupinho, se enturmar na faculdade, numa festinha, né? Isso daí também envolve muito as drogas, esse mundo, né? Sim, é comum, só que o que acontece? A pessoa não vai estabelecer essa relação e logo vai ser só uma fase, vai passar. Ela não vai continuar. Que muita gente acredita assim, quando arruma namorado ou quando casa vai mudar. E por conta da doença, da dependência, a pessoa continua usando e aí a família fica desesperada, porque passou a fase dele já da adolescência, ele continua usando. E ele continuou. E aí precisa de tratamento. Tá certo, então aí a gente ressaltando mais uma vez a importância de combater as drogas, né? Protásio, muito obrigada pela sua participação aqui no Verde Mais. Foi um prazer conversar com você. Obrigado.